A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Olá, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui novamente e hoje por uma razão super especial também. Nós temos um motivo. Há um ano exatamente nós estávamos iniciando aqui a primeira edição do nosso programa Zoom Debate. Era com muita euforia, muita expectativa, e vocês, se o Marconi tiver a oportunidade, vocês vão conseguir ver aqui que ao centro da mesa nós temos uma homenagem aqui que a equipe da Zoom ela trouxe aqui para a gente, para comemorar conosco aqui, vamos aqui virando aqui, ó, olha só, um ano, Salvador me ajuda aqui, Salvador tem mais prática que isso aí, tem mais prática de... Isso aqui, esse é uma obra de arte aqui, um bolo comemorativo feito pela Tatiana Castro, que fez lá com a gente na Cândido, né, Salvador? Foi aluna nossa na Cândido, aluna também lá do Salvador, é uma cake designer, e que gentilmente aí preparou esse bolo para a gente aqui. E ao final aqui, o pessoal aqui da produção vai estar conosco aqui, fazendo aqui a comemoração e acendendo aqui essa vela desse bolo. Mas são muito felizes hoje, porque nós vamos repetir aquele mesmo time que esteve conosco para que pudesse abrir aqui as cortinas daquele primeiro programa. Mas para isso eu vou fazer uma fala de introdução, para que vocês possam entender. Hoje é um dia de significado para nós muito diferente, pois comemoramos um ano desde o lançamento do nosso primeiro programa, que abordou um tema e esse tema continua a transformar o mundo. Inteligência artificial. Naquele momento nós não sabíamos que tema nós abordaríamos, e que deveria ser um tema que impactasse, um tema inovador, um tema visionário, um tema que pudesse mexer, sensibilizar e que pudesse retratar exatamente o que o Zoom Debate pudesse trazer para nós, de conteúdo profundo, de conteúdo relevante, e para vocês também. E para marcar essa ocasião, temos a honra de receber novamente nossos primeiros convidados, Rafael Mazini e Salvador Canto, dois especialistas que nos ajudaram a entender o impacto da inteligência artificial, da AI, no mundo atual. Há um ano discutimos o potencial disruptivo da inteligência artificial e como já estava inserida em diversos aspectos do nosso cotidiano, muitas vezes de forma imperceptível. Desde então, vimos como avanço impressionante, especialmente das chamadas IAs generativas, capazes de criar textos, imagens e até vídeos de maneira autônoma. O que antes parecia futurista, hoje é realidade para milhões de pessoas em todo o mundo. Neste último ano, o número de usuários dessa tecnologia disparou. Ferramentas como o ChatGPT, que eram novidades na época, agora fazem parte da rotina de muitos. Você, com certeza, em casa, ou no seu trabalho, ou seu filho, sua mulher, seu marido, né? Ou seu amigo, seu colega de trabalho, com certeza já fazem uso. Desde estudante até profissionais de diversas áreas,
já estão fazendo e se utilizando ou no equipamento, como um notebook, como aqui agora nós estamos fazendo uso, ou já num celular. As pessoas fazem uso dessa ferramenta. Empresas em todo o mundo estão adotando essas tecnologias para otimizar processos, criar conteúdo e até mesmo substituir funções tradicionais. Mas junto com esses avanços surgem também novos desafios e questões éticas que precisam ser discutidas. Hoje vamos revisitar essas questões sob uma nova ótica. Como a inteligência artificial evoluiu nos últimos 12 meses? Quais foram os maiores avanços e transformações e como eles estão impactando o mercado de trabalho, a educação e a minha vida, a sua vida e a vida de todos nós. E talvez, mais importante, como estamos efetivamente lidando com esses desafios éticos e de privacidade e que a tecnologia traz para isso. Fiquem conosco. Enquanto exploramos essas questões com Rafael e Salvador, que trarão suas perspectivas únicas sobre o que mudou e o que ainda há por vir. Sejam todos muito bem-vindos. Este episódio está recheado, com certeza, de muita informação, muitos dados, muito conteúdo e é o que o Zoom Debate vai trazer para vocês. Gostaria de trazer já de imediato e chamar para vocês o Salvador. Salvador que, além de ser um debatedor da noite, de ser um dos protagonistas agora desse debate, o executivo nosso da TV Zoom, é o criador, junto com a Luciana, da TV Zoom, que foi adquirida há 2 anos e meio pela Associação Comercial, Industrial e Agrícola, e que hoje continua aqui conosco, vem ajudando a fazer essa transformação conosco aqui da Zoom, essa requalificação geral, e que hoje tem trazido a Zoom para esse protagonismo aqui, não só em Nova Friburgo, mas aqui o que eu falo. A Zoom hoje ela tem a sede em Nova Friburgo, mas ela leva a nossa imagem para Teresópolis, Petrópolis e para um pool de emissoras em São Paulo, através da Soul TV, onde 100 emissoras levam através de uma TV. Se você tem uma TV, Smart TV, Samsung ou LG, você pode, baixando o nosso aplicativo, você pode ver com mais conforto, baixando o nosso aplicativo, a Zoom TV. E também é o único programa que está hoje no Spotify, na Zoom. Então você tem hoje e também no YouTube a possibilidade de ter o Zoom Debate aí sendo aí democratizado aí pelo mundo afora. Salvador, um grande prazer. Nós tivemos aqui há 1 ano atrás e eu falava há pouco com o Rafael, não somente de avanços, mas de transformações. Lá atrás nós falávamos que a gente deveria escolher um tema que pudesse ser um tema ousado, que naquele momento talvez muitas pessoas não sabiam identificar o que era inteligência artificial, não sabiam o que era AI, não sabiam o que é AI, IA ou o que seja, mas que a gente tinha por obrigação democratizar o conhecimento. Pergunto a você, seja muito bem-vindo, mas pergunto a você, fizemos uma escolha acertada, fomos extremamente ousados, o que começou a mudar, conseguimos impactar alguma coisa? É claro que 1 minuto para você falar dessa abertura, eu acho que é muita ousadia também. Mas eu acho que eu tenho certeza que nós acertamos, tanto é que nós estamos voltando aqui 1 ano depois. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua ousadia também de ter sido um grande cúmplice para isso. Bom, 1 ano passou rapidinho, né? E eu posso dizer que 1 ano atrás a gente estava bem avançado em falar nesse tema. E a coisa é tão acelerada, né, que 1 ano depois, quando a gente vem comemorar aqui 1 ano de programa, que passou bem rápido, basicamente mudou tudo, né, Rafael? A coisa
Em um ano ela tomou uma proporção aí exponencial. Então a gente foi acertado sim em levantar a bola para hoje a gente conseguir chutar ela para gol. Poxa, nós pouco sabíamos o que era inteligência artificial, nós encontramos um doutor em inteligência artificial morando em Nova Friburgo, interior do estado do Rio de Janeiro. Olha só, o camarada teve a lucidez, ou era, desculpe, né, não é bullying, né, mas falar que o camarada era meio pirado. O cara teve ou lucidez, ou então teve a loucura de 5 anos antes o cara sair do país para estudar inteligência artificial pela Universidade de Antuérpia, na Bélgica, e aí a sua experiência com aplicação em inteligência artificial em soluções de negócio. Ele já atuou em grandes empresas como a IBM, a OL Solutions, e liberando projetos que combinam com computação cognitiva e interação humana para gerar valor. Um dos destaques de sua carreira é o projeto Atenas, uma iniciativa educacional que visa transformar o ensino e aprendizado por meio da inteligência artificial, evidenciando seu compromisso com a inovação e impacto social. Acabei de saber, olha só, Salvador, e agora vai ficar com ele. Aí cheguei aqui, e aí, Rafael? E aquelas empresas? O ano passado eu fiquei, olha só, olha o que a gente pega. Gente, percebam só, o camarada era doutor, formado lá na Bélgica, né? E aí aqui ele trabalhava, acho que para uma empresa, não sei se era para uma empresa americana e para um grupo, para uma empresa americana e para um grupo do Reino Unido, para um time do Reino Unido, aqui em Friburgo, à distância, em Nova Friburgo, tá? Ou seja, ele ganhava do governo lá, ele ganhava de uma empresa americana, né? O recurso e o time dele, ou seja, o pessoal de trabalho era do Reino Unido. Pô, loucura para entender isso, né? Aí chegou aqui, e como é que está o seu time lá do Reino Unido e a sua empresa lá americana? Ele falou, não, agora eu sou consultor autônomo e trabalho para 2 empresas. Para onde? Aqui no Rio, em São Paulo? Não, está fora do Brasil. Aqui, seja muito bem-vindo, prazer ter você novamente aqui. Conta pra gente isso tudo, onde que você está, que empresa que você está trabalhando e o que você está fazendo e um pouquinho dessa inteligência artificial aí que você se apaixonou e que é a tua vida. Então, primeiramente, obrigado pelo convite novamente. É muita honra, né, ter participado do primeiro programa e novamente aqui. Se a gente voltou, acho que foi bom, foi proveitoso o assunto. Realmente, né, com a globalização, com a tecnologia de comunicação, hoje em dia permite você trabalhar com qualquer empresa do mundo, né? Hoje, um ano atrás eu estava trabalhando com uma empresa dos Estados Unidos, mas hoje em dia eu já estou trabalhando com uma empresa também dos Estados Unidos, de Nova York, mas outra de Copenhague, na Dinamarca. E é isso, realmente, isso mostra não só o dinamismo da minha carreira, mas também é por causa do dinamismo da inteligência artificial, que em pouco tempo tem transformado muito o mercado de trabalho, também as aplicações. Existe muito a se maturar ainda, mas pelo que a gente já tem agora, eu acho que tem muita aplicação e estudo a ser feito. E esse trabalho de divulgação do que é a inteligência artificial, o que ela pode ser utilizada, desmitificar ela, é um trabalho muito importante que eu acho que aqui a TV Zoom está fazendo muito corretamente. Então vamos começar logo. Você falou, ia começar pelo Salvador, mas você já deu o ponto de partida e está com vocês. Tá? Me coube no primeiro instante fazer as apresentações, o editorial e tal, mas você levantou a bola. O que é? Vamos contextualizar. Porque tem gente que está chegando agora, não participou do primeiro programa e tal, e a gente tem que fazer com que o pessoal não zapeie a gente. Tá? Então vamos falar bem didaticamente, vamos nivelar o povo. O que é, primeiro, inteligência artificial? Tá? Porque o pessoal, às vezes, fica um nome distante e às vezes está muito próximo. Então vamos trazer o pessoal para dentro do programa, vamos fazer o pessoal encantar com o nosso tema. O que é inteligência artificial? O Salvador vai pensando para complementar, suplementar, e depois a gente vai trazendo os cases aí, nos exemplos dentro da casa, no dia a dia, no trabalho. Tem gente que já sabe bastante, segura aí, daqui a pouco esses caras vão
vão subir o nível do programa com relação à parte mais técnica. Mas fala o que é, para quem não sabe bem o que é. Então, a inteligência artificial a gente pode até dividir em duas partes, né? A inteligência artificial. A artificial, a gente sabe, por exemplo, a gente tem um sorvete de chocolate, o gosto é artificial. A gente vê o quê? Que não é aquilo. Imita, é parecido, mas não é aquilo. E inteligência. Então, inteligência dá um contexto cognitivo, de raciocinar, de criar alguma coisa. Então, nessas duas coisas, é uma coisa que a gente simula a inteligência. E nessa simulação de inteligência, a gente utiliza basicamente matemática. E, por exemplo, nos modelos de linguagem, que são bem famosos, etc., quando a gente fala alguma coisa, por exemplo, a casa é... A gente sabe que tem uma probabilidade de ser a próxima palavra, tipo, bonita, grande, ensolarada, mas outras coisas não. Por exemplo, a casa é cachorro. Então, não faz sentido. Então, a gente utiliza a matemática para fazer essa parte artificial da inteligência. É como se ela fosse assim um grande completador de frases. Por exemplo, hoje eu não vou dormir em... Existe uma grande possibilidade que a última palavra seja casa. Né? Então, hoje eu não vou dormir em casa. Então, a grande probabilidade é que seja isso. Quando a gente faz uma pergunta para uma inteligência artificial, que é um programa de computador, no final das contas é um programa, e que ele tem todo o conhecimento da internet, ele, através daquelas linhas de código lá, estatisticamente, ele vai... Provavelmente a resposta é casa. Então, você fala assim, hoje eu não vou dormir em casa. Ele completa a frase. E ele consegue fazer isso de uma maneira mais ampla e mais complexa, a ponto de você fazer uma pergunta, ele calcular a probabilidade da resposta correta para aquela pergunta e formular aquilo em texto, né? Exatamente. E ainda tem, se você pedir uma resposta no estilo Carlos Drummond de Andrade, ela vai buscar lá na internet todo o jeito de falar do Carlos Drummond de Andrade e vai te dar uma resposta com o linguajar do Carlos Drummond de Andrade. A coisa é bem ampla nesse sentido. Mas, literalmente, é um programa de computador, mas com uma potência enorme de criar coisas em cima das informações que ela já tem. Exatamente. Mas a inteligência artificial é algo que ela já existia, ou porque a gente está hoje tendo o termo inteligência artificial, AI e coisa nesse sentido, mais recente. Então, só para trazer para o público, que dá a conotação que isso é algo novo. Tá? Então, não bem novo. Na verdade, até o termo inteligência artificial vem dos anos 90, ou até dependendo antes, porque realmente é uma área onde tenta-se entender a inteligência humana. Então, tem a parte de neurociência, de tipo, como que nós criamos pensamentos, como que nós raciocinamos, e na parte também relacionada à programação. Então, como que a gente consegue simular esse processo que a gente faz de criar coisa, de falar, de ver uma palavra e entender que é essa palavra. Então, tudo isso vai nessa parte dessa simulação de coisas que podem ser relacionadas à neurociência. E isso já é um campo de estudo muito antigo. O que acontece de muito interessante é o seguinte, a gente pega, por exemplo, uma empresa do porte, vou usar o nome antigo dela, do porte do Facebook. Uhum. Então tá lá uma empresa gigantesca que é dona do Instagram, do WhatsApp também, uma mega empresa com bilhões e bilhões e bilhões de dólares, com milhares aí de funcionários. Então o cara vai lá, o Zuckerberg muda o nome da empresa, o nome da empresa vira Meta, porque todas as atenções do Zuckerberg estavam para o metaverso. Aquele mundinho virtual lá, onde as pessoas teriam bonequinhos representando e tal, que isso seria o futuro da empresa e o futuro da tecnologia e tal. E, de repente, pá, explode na cara da gente uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar, que foi a OpenAI, que lança um novo modelo da inteligência artificial dela, o ChatGPT,
com uma capacidade absurda e assombrosa para quem não tinha ouvido falar no assunto. Então foi um ponto de inflexão que eu, que lido muito com tecnologia, eu não esperava. Você já estava trabalhando no assunto, né? Já, eu lembro que realmente até antes do boom do ChatGPT, ele tinha os modelos GPT, né? Na verdade, o ChatGPT, então aí tinha, e ele era totalmente fechado. Ele era fechado até para academia e tal. Hoje em dia continua fechado, né? Mas a gente pode utilizar as predições, né? Ele. Mas antigamente até isso era fechado. E tinha coisa que ele gerava, que eles mostravam em papers, em artigos, etc., que a gente falava, não, isso não é possível, isso é mentira. Eu lembro que tipo no GPT-2, coisas básicas que hoje são, por exemplo, você fazer uma pergunta, quais são os países da Europa? E tipo, ter uma resposta gerada por uma inteligência artificial, antigamente, tipo, umas 2, 3 anos atrás, era uma coisa muito difícil e tipo, a gente não tinha esse costume. E quando a gente viu no GPT-2, etc., falou, não, será que é isso mesmo? Na geração de imagens, teve uma imagem que era bem famosa, que era uma cadeira de abacate. E esse era o modelo DALL-E. O DALL-E 1 mostrava tipo, as imagens geradas de cadeira estilo abacate, que pareciam muito reais, e a gente ficava tipo, não, isso não é possível. E hoje em dia tudo é possível, realmente mudou muito rápido. Sim, com certeza foi exponencial. Então, eu acho que, de certa forma, assustou, porque uma coisa é você ter uma evolução do carro a combustão. Então, o carro a combustão vem, aí você já são 16 válvulas, aí tira o platinado, você passa por uma evolução. A inteligência artificial meio que como se você pegasse um carro aí dos anos 40 e pulasse para um carro de Fórmula 1. De certa forma, no imaginário das pessoas, de certa forma, na prática do dia a dia, ao usar, foi um pulo desse. A gente saiu de um carro da década de 40 e pegou um carro de Fórmula 1 de 2024. Simplesmente, ontem a gente não tinha e agora a gente passou a ter. E é uma coisa absurda o que você consegue fazer. Muda uma atitude empresarial, muda a forma como você enxerga o desempenho da sua equipe, muda muito no trabalho mesmo, vamos dizer assim. Mas, Rafael, diga uma coisa. As coisas, porque nós estamos falando de um mundo global, né? E ver se faz sentido o que eu vou trazer para vocês dois, aí cada um vê ao seu tempo. As coisas estão mais avançadas nesse mundo global do que as pessoas. Tá? O que significa isso? Porque nós vivemos num continente, Brasil, ok? E pode ser que nesse continente Brasil, tá? Diferente hoje do que se investe num continente Índia, por exemplo, né? Que tem uma velocidade, né? E de necessidade de se investir na cabeça, né? Na cabeça da sua cidadania, ok? Então, a produção hoje que se tem das coisas que se chega no Brasil a uma velocidade maior do desenvolvimento da inteligência, né, artificial do que já entrou na cabeça de um continente Brasil. Dá para entender o que eu estou entendendo? Ou seja, porque aí vai demorar muito em vários outros continentes, em vários outros países, com relação à entrada disso. E o que aí nós vamos falar assim, educação, vai ter que ser pela educação. Não dá para ser pela educação, porque se a gente continuar falando que educação é um processo, e esse processo é lento, e é uma jornada lenta, nós estamos perdidos. Né? Eu queria só que vocês trouxessem, que o meu papel aqui é fazer reflexões, mas reflexões pesadas. Não dá para fazer reflexões, que são reflexões já que são contínuas e tal. Né? Me entendam, por favor. Não, claro. E isso acontece, por exemplo, uma das empresas que eu trabalho, eles têm um grande problema com isso. Então, é uma empresa de logística marítima e eles lidam com diversos países, diversos portos, diversas linguagens, legislações. E eles já tentaram no passado aplicar diversas tecnologias para facilitar isso. Mas toda aplicação de nova tecnologia demora tempo para se digerir.
E isso nem é só, por exemplo, só no Brasil ou um país, a Europa, que é mais educado, algumas pessoas falariam isso. Então, é difícil. Então, tecnologia, coisa nova, realmente é difícil. Então, ainda mais quando a gente se trata da inteligência artificial, que foi realmente um boom muito mais forte e muito mais rápido, é pior ainda. Então, na verdade, o grande desafio da inteligência artificial não é só o desenvolvimento dela por si só. Talvez assim seja a maior dificuldade do momento. Então, a gente discutir hoje tecnologia, não tem mais dados para a inteligência artificial evoluir. Ela já leu todos os dados. Está consumindo uma quantidade... Você sabia que para a inteligência artificial funcionar, a central dela provavelmente consome mais energia elétrica que Nova Friburgo? Uma quantidade absurda de água para refrigeração, essa coisa toda. Então, esse não é o problema. Ela vai evoluir tecnicamente e está evoluindo com novos componentes e tudo mais. O grande problema, Roosevelt, é que o ser humano ele tem uma dificuldade muito grande de mudar hábitos. Então, a inteligência artificial é como se ela fosse uma roupa que ela esquenta o teu corpo no inverno e ela refresca o teu corpo no verão. Só que as pessoas não querem usar porque elas não têm o hábito de usar aquela roupa. Então, hoje, dentro de um trabalho de equipe, é muito difícil, porque por mais que você ensine a utilizar, as pessoas não incorporam o uso. Elas não percebem que aquilo tem que estar integrado à pessoa. Por exemplo, eu voltei a estudar programação depois de muito tempo. Então, eu estou aprendendo diversas linguagens de programação diferentes para poder atender às demandas da TV Zoom, demandas da Cianf, e impulsionar tecnologicamente esse nosso processo. E aí eu percebi o seguinte, eu não aprendo uma nova uma linguagem de programação que eu não conhecia antes. Agora já é diferente. Por exemplo, Python, que é uma linguagem de programação muito utilizada. Eu não estou aprendendo Python. Eu estou aprendendo Python com inteligência artificial, porque ela me ajuda a fazer aquilo. Eu não preciso mais aprender a construir a casa inteira. Ela vai construir 70% da casa para mim. O que eu preciso fazer é o seguinte, olha, eu preciso de 2 janelas no primeiro andar, eu preciso de uma porta. O que você acha? Para onde eu devo botar a porta? Não, você deve colocar a porta aqui, porque aqui tem mais circulação de ar. Então, hoje, eu não aprendo mais um conteúdo. Eu aprendo esse conteúdo com a IA. Uma questão, você está falando do desenho, né, dos arquitetos, e via um programa ali dizendo o seguinte, isso que você falou, de se fazer hoje praticamente um projeto interno de uma casa, de um design de uma casa, e que você vai todo pedindo a inteligência para a inteligência fazer. Basta que você fotografe a casa e vai te dando um passo a passo. Fotografe agora a parte esquerda da casa na altura tal. Agora dê a luz, não sei o quê. E ela vai te dando um passo a passo. E o que se precisa? Porque as pessoas falam o seguinte, olha, a inteligência ela vai chegar e ela vai acabar com os empregos. A inteligência vai chegar e ela vai tirar todo mundo do mercado. A inteligência vai chegar, então vamos começar já a entrar nisso. Aquilo que eu ia trazer para vocês lá na frente eu já trago agora, que você chegou e já provocou. E o que eu... Tá? Então, traz um pouquinho já e passa também para o Rafael, porque para ver como é que Rafael se posiciona com relação a isso. Sim, então, a Kodak, ela era a principal protagonista no segmento dela, e a partir do momento que vieram as câmeras digitais, a questão de você ter filme de máquina fotográfica virou mais uma coisa de hobby. Não tem muito mais sentido. Teve uma disrupção tecnológica. Com o advento da inteligência artificial, que é capaz de fazer contrato jurídico, que é capaz de calcular quantos azulejos você precisa ter para poder fazer uma obra e diversas coisas assim, com certeza você vai ter um grau de eficiência muito grande e aí muitas pessoas perderão seus empregos, elas não mais serão necessárias fazendo aquilo que elas fariam antes. Com certeza isso vai acontecer e só não está acontecendo mais rápido porque as pessoas que poderiam estar usando a inteligência artificial para poder aumentar a sua produtividade, elas na verdade não conseguiram incorporar isso, como eu falei anteriormente, não é isso, Rafael? Eu acho de uma maneira que isso eu sempre falo que, na verdade, a inteligência artificial
como computador, como impressora, são ferramentas de produtividade. São ferramentas que eu ainda acho que nunca vão substituir o ser humano. Por quê? Por exemplo, eu sou programador também. E eu uso bastante também a inteligência artificial para me auxiliar a fazer o software, etc. Mas se eu colocar um leigo para tentar escrever um programa, um software, utilizando inteligência artificial, não vai dar certo. Isso eu já tentei e realmente não dá. Existem muitas nuances. Então, por exemplo, um arquiteto, a gente pode até realmente fazer perguntas básicas e questões básicas relacionadas à arquitetura, mas provavelmente vai ter uma coisinha ou outra que são importantes e que vai passar batido, porque você não vai nem saber fazer a pergunta. Então, para a inteligência artificial, às vezes você tem que saber fazer a pergunta para ter uma resposta válida. Então, sem esse conhecimento, fica muito mais difícil. Num primeiro momento, eu vejo até, por exemplo, nossa história aqui na Zoom, eu vejo até necessidade de mão de obra em detrimento de cancelamento de funcionário, né, de demissão. Porque aumentou o leque de coisas que a gente é capaz de ver e captar. Lá atrás, eu vou só trazer que eu acho que tem já a ver, falando agora nesse termo, porque a gente vem trazendo as coisas. Então, só para a gente voltar, quanto você tem hoje fora, vamos falar fora do Brasil, mas já tem isso no Brasil, né? Vamos supor, em vários países, principalmente nos Estados Unidos, que a nossa referência sempre é Estados Unidos. Os postos de gasolina que não tem frentistas, né? Então a gente poderia dizer que lá atrás isso já era inteligência artificial, né? Quer dizer, que você vai e você tem que abastecer. Eu cheguei uma ocasião e fiquei totalmente perdido, não sabia, parecia um camarada totalmente sem... Eu era um analfabeto, né? Dentro daquela linguagem, não sabia fazer. Cheguei com um carro e aí fui parar, não conseguia, estava totalmente travado. Totalmente travado. Tive que chegar, teve um outro carro lá, bacana e tal, o camarada chegou, teve que fazer para mim e tal. Mais recentemente eu tive que ir lá e tal, pedir um outro, porque era complexo, você vê. Então, e outra coisa é o seguinte, uma outra ocasião, uma outra experiência que eu tive, estava num outro local lá fora, que um amigo me deu uma experiência, você vai se hospedar num hotel muito bacana, de beira de estrada, que à época, isso tem mais de 10 anos, uns 15 anos, que é um hotel com um preço fantástico, beira de estrada, só para dormir, que chama-se Hotel da Rede Fórmula 1, tá? Que você vai parar e tudo é no cartão. Você para você entrar no hotel, você coloca o cartão e aí depois você faz o seu check-in lá no cartão, recebe tudo, a toalha no cartão, tudo no cartão, tá aqui. Eu fiquei tão assustado à época que eu não consegui seguir. Porque eu falei, peraí, não tinha ninguém, você só vai receber no dia seguinte, no café, alguém vai aparecer. Eu falei, epa, né? Então, olha só, aquilo lá atrás, há 15 anos, era alguma inteligência, né, que já programava aquilo tudo, que não tinha ninguém no hotel para lhe atender, né? Então você vê que o que a gente fala hoje, que os trabalhos eles vão ser cada vez mais extintos e tal, que vai acabar e coisas nesse sentido, já haviam, né? Lá atrás já haviam substituições por empresas que já vinham desenvolvendo e coisas nesse sentido, né, Salvador e Rafael, né? Exatamente. Mas, por exemplo, há uma substituição de... Não, tipo, remoção. Porque, por exemplo, para esse hotel funcionar, vai precisar de uma equipe de programadores, uma equipe para gerenciar essa parte que talvez seja mais capacitada, que precise de um estudo mais específico. Então, há uma certa substituição. O geral, realmente, às vezes pode também diminuir a quantidade, a massa necessária para fazer alguma coisa, mas ainda assim há necessidade de pessoas. Mas uma coisa que você colocou que é bem interessante é relativa à legislação. Por exemplo, aqui no Brasil a gente não tem o posto self-service por causa de legislação. É uma lei que não permite que a gente tenha isso. Então, a mesma coisa com a inteligência artificial. A gente não pode também deixar totalmente solta, porque existem muitas implicações éticas também no mercado de trabalho, que se a gente deixar solto sem nenhum tipo de legislação, pode ocorrer uma maneira mais predatória, uma maneira que realmente não vai gerar benefício para a sociedade.
E o que nós precisamos de qualquer tecnologia é gerar benefício para a sociedade, não para um grupo exclusivo de pessoas e não para uma parcela específica da sociedade. A sociedade, de certa forma, os governos, eles são muito mais lentos do que a tecnologia. A gente vê isso mesmo nas mídias sociais. Mídia social, durante um bom tempo, talvez até hoje, virou terra de ninguém. Na mídia social você xinga, você difama, você inventa, você mente. E como não é uma coisa pessoal, tete a tete, gerou um ambiente de muito discurso de ódio. E eu vou dizer mais, influenciou eleições. O Trump ganhou aquela eleição em cima da Hillary, em cima de campanhas de detratação e fake news em mídias sociais. Aqui no Brasil a gente teve um fenômeno na eleição do Bolsonaro, que ele foi o primeiro a utilizar com eficiência o WhatsApp. Ou seja, naquela época, tanto nos Estados Unidos e posteriormente no Brasil, não havia regulamentação de uso de mídias sociais em relação ao processo político, o processo eleitoral. Isso foi fundamental na coisa toda. Então, aonde eu quero chegar? Os governos não estão rápidos o bastante para poder regulamentar o processo das inteligências artificiais. Elas conseguem pegar hoje uma pessoa e criar uma pessoa idêntica ao Rafael, com a voz do Rafael, falando coisas em mídias sociais ou na televisão que na verdade não é o Rafael, não são palavras dele. O Rafael foi clonado, é o que eles chamam de deepfake. Então, a sociedade ela não é capaz, ela não se mostrou capaz até agora de discutir essa questão do emprego. Eu vi até uma coisa, Rafael, que é uma coisa que foi o Elon Musk falando o seguinte: bom, as pessoas vão perder o emprego, em grande parte. Isso é fato. E como é que a gente faz mundialmente com um número maior de desempregados? Vamos criar um salário mínimo global. Uma coisa que você falou, primeiro é legislação, tá? E outra coisa que o Salvador falou é o seguinte, é a questão dos empregos. Então, como é que vai se fazer? Aquele tipo de emprego que ficava ali dando cobertura para receber o carro, para poder anotar, para poder ver, daquele tipo de emprego deveria se fazer um outro tipo de qualificação para aquele emprego já estar mais qualificado para seguir em frente, né? Então, queria também que vocês discutissem isso, que também faz com que você projete as carreiras, né? Que a gente, às vezes, aqui a gente fica com um certo protecionismo, seria também, porque acho que faz com que, às vezes, nessa insegurança, que aqui eu vou fazer uma provocação de um congresso que Salvador teve em São Paulo recente, que discutiu-se isso numa das palestras, num dos painéis, que se falou algo nesse sentido. Um dos palestrantes estava dizendo o seguinte, que lá atrás, em décadas que vem, né, a gente falava exatamente capital e trabalho, né, que o trabalho foi valorizado na medida que você tinha, né, aí os equipamentos que valorizavam quando você dava a produção ia aumentando, então o seu trabalho era valorizado porque você ia aumentando, tá? E só que hoje nós estamos chegando num momento que o seu trabalho vai sendo descartado porque a inteligência artificial vai deixar você de lado e ela vai ocupar o seu papel dentro, né, da empresa, e ela vai fazer o que você faria. Porque você, durante a vida inteira, praticamente, você fez aquilo que era um trabalho que era praticamente maquinal e que hoje você, Rafael, você acabou que você desenvolveu aquilo ali que pode substituir o trabalho da pessoa. Olha só, você riu porque é você que está fazendo mesmo, é você que está fazendo. Diz aí, gente. Os agentes autônomos, né? Não, isso é uma questão bem interessante mesmo. Porque, por exemplo, eu acho que a substituição, na verdade, não dá de uma maneira assim tão direta, de tipo, tem uma tecnologia que vai substituir totalmente uma pessoa. Na verdade, é um pouquinho diferente. Por exemplo, com a inteligência artificial, a gente consegue agilizar, trazer mais produtividade
para processos cognitivos, de pensar, de procurar documentos, de fazer diversas coisas que nós precisaríamos pensar e raciocinar para fazer. Então, o que vai aumentar, na verdade, é a produtividade. Então, por exemplo, uma pessoa que poderia fazer, por exemplo, um redator que fazia 10 matérias por semana, agora com a inteligência artificial pode fazer 100. Então, por que a empresa que precisa de 10 matérias por semana vai ter 10 redatores? Vai precisar só de um, porque ele vai produzir 100. Então, na verdade, vai diminuir, vai tirar esses 9, vai deixar só um que sabe inteligência artificial. Então, tem dois aspectos. As pessoas que realmente têm conhecimento e sabem utilizar a inteligência artificial já são agora e vão ser mais no futuro mais valorizadas como necessárias, porque tem uma produtividade muito alta. E realmente essa redução de mão de obra vai se dar ao ponto de dar aumento da produtividade. Mas ela não pode pegar... Olha só, meu papel, eu falei o seguinte, eu não sou apresentador, eu sou mediador e é provocativo. Mas você não pode criar uma inteligência, um robô, aqui, por exemplo, na Zoom, que ele pode rastrear matérias do mundo todo, tá? E aqui, por exemplo, num final de semana, ele pode... Silvio Santos faleceu. Tá? Ele pode começar com o Silvio Santos do mundo, um outro Silvio Santos do mundo, né? Ele começar a pegar as melhores e começar aqui a redigir as melhores matérias que estão acontecendo no mundo e depurado, eles deixando melhor é a matéria, né? Quer dizer, o repertório, né? Que a palavra que eu aprendi, o termo é esse, né? Por isso que não são os mais jovens, pensava-se que eram os mais jovens que iam ser os melhores. Agora está vendo o seguinte, né? Você precisa hoje dos melhores repertórios. Então não vai estar nos mais jovens ou nos mais antigos. Vai estar em quem tem os melhores repertórios. É quem tem o melhor vocabulário, quem sabe melhor pedir, né? Então é isso aí. Então, jovem, fique ligado, porque quem tiver o melhor repertório. Depois eu queria que vocês falassem, Salvador participou desse congresso lá e que foi dito isso. Eu ainda vejo que, para ter essa total autonomia é muito complexa e, vai gastar muito mais tempo, dinheiro e recursos do que colocar uma pessoa de alta produtividade. Então, na verdade, essa sinergia entre o ser humano e a máquina, né, a inteligência artificial, é muito melhor do que a gente deixar só a máquina. Não, sem dúvida, sem dúvida. Tem que ter o processo humano na ponta. Mas aí vem naquilo que você acabou de falar, né? Se você tem 10 pessoas, cada um produzindo 10, e no final do mês você entrega 100, que é o que a empresa precisa, se uma pessoa, usando a inteligência artificial, consegue produzir 100, 9 vão se tornar descartáveis. A empresa não vai mais precisar daqueles 9. Então está no momento da gente escolher se eu vou ser o 1 ou se eu vou ser um dos 9. Né? E essa questão do repertório, Rafael, foi uma fala muito boa, porque é o seguinte: se hoje você já não precisa mais fazer tudo, mas você precisa saber pedir da maneira correta a inteligência artificial, aqueles que têm mais idade, têm mais contexto, têm condição de formular melhor a pergunta. Uhum. Já não é mais a questão do novinho que está habituado à tecnologia. Uhum. Mas uma questão do cara que consegue entender paradigmas financeiros, situações legais, e aí ele vai saber fazer uma pergunta melhor e quem vai entregar o resultado é a inteligência artificial. Olha só, dentro dessa fala desse palestrante, Rafael, eu queria que o Salvador trouxesse esse case lá, que eu achei muito interessante. Os Estados Unidos hoje, olha que coisa bacana, hoje fizeram um levantamento, os Estados Unidos hoje consome com gasto em poda de grama 3 bilhões de dólares. Olha que loucura. Por quê? Ele consome acho que mais do que consumo de pets, coisa nesse sentido, porque ele é fascinado com casa com gramado. Então há uma indústria muito acentuada com relação a essa questão de grama. E aí o pessoal começou a ver o seguinte: eles não conseguiam ver na inteligência artificial como fazer com que pudesse criar robôs que pudessem fazer tudo sozinho. Tá?
Então, o que eles estão buscando agora? Não sei se você chegou a ver essa fala, queria que depois você desenvolvesse. Então, estão levantando o seguinte, está se criando software, e aí as empresas estão indo para o interior, onde tem casas, tá? E estão começando a comprar as pequenas empresas de paisagismo, onde tem 8, 5, 7, 10 pessoas que tem essa coisa de cortar a grama e tal, e criando software de gestão de gramas e tal. E aí o que acontece é o seguinte, com uma pessoa, né, Salvador? Não sei se você se recorda, você poder falar aí para o pessoal. Consegue dar sequência? Consigo. Por favor. O que acontece? O americano adora jardim, você vê isso em filmes, essa coisa toda. Sempre o cara lá com um cortador de grama. Só que ele não tem tempo. Então, na verdade, ele vai lá e contrata uma empresa para cortar a grama dele, um prestador e tal. Só que cada vez mais as pessoas têm fugido do trabalho braçal, do trabalho manual. Então, a empresa vai lá, ela desenvolve um equipamento que consegue lá, pegando as medidas do terreno, o tipo de terreno, aquela coisa toda, tem lá aquele robozinho que vai lá e faz aquele serviço de capina, de corte de grama, aquela coisa toda. Só que a empresa percebeu o seguinte, para eu vender isso, depende na outra ponta da pessoa querer usar e saber usar. Isso não acontece tanto. E aonde eu vou ganhar dinheiro? Bom, eu vou ganhar dinheiro fazendo o seguinte, eu vou lá, compro 100 empresas de jardinagem local, levo o meu equipamento que vai prestar o serviço do mesmo jeito que antes um cortador de grama prestava, ou o cara que ficava pilotando lá a maquininha de cortar grama. Então, que isso seria uma tendência mundial. Ao invés de você vender o equipamento, você construir a solução e utilizar esse equipamento para prestar o serviço num preço para você muito mais barato, você vai ter uma margem de lucro muito maior. Igual aluguel de software, né? Sim, acontece. Isso em software acontece muito, inclusive. Que realmente você... Isso não só por causa da inteligência artificial, mas também por causa dos avanços da comunicação, que isso passa também pela pandemia, né? Que a gente ficou um período grande de trabalhando em casa. Então, houve essa flexibilização da forma de trabalhar que trouxe as oportunidades. Mas coloca novamente aí, que, por exemplo, mesmo com um software que consegue entender o gramado, que etc., ainda precisa do humano no loop. Ainda a gente precisa sempre colocar uma pessoa, porque totalmente autonomia não sei nem se faz sentido. Porque, por exemplo, se a gente deixar tudo para as máquinas, qual é o sentido nosso? Exatamente. Aí vem a reflexão do Musk, que eu ia puxar lá atrás. Imaginem que a gente tem um cenário em que boa parte da população mundial perdeu o emprego. Beleza. O que aconteceria? Você tem uma quebra do ciclo de consumo e aí quebra o planeta inteiro. Se as pessoas estão desempregadas, elas não têm renda. Se elas não têm renda, elas não compram. Se elas não compram, na outra ponta, quem tem emprego, mas que vende algum produto ou serviço, não vai ter para quem vender. Então, eu não consigo responder esse paradigma. E aí o que o Elon Musk fala? E realmente a Europa está se debruçando sobre isso, que seria criar um salário mínimo global. Então, independente de você estar empregado ou não, você tem que ter uma renda para poder viver, para poder consumir e a cadeia produtiva continuar gerando. Mas aí vem uma pergunta fundamental, Roosevelt. O ser humano, ele precisa de um propósito para viver. Se eu passo a minha existência com um salário mínimo global, sem produzir nada, qual é o meu sentido enquanto ser humano se eu não produzo nada? Se eu não entrego nada para a sociedade? Mas você está falando isso com relação, por exemplo, o Rafael com todo respeito, vou falar da minha linguagem. O Rafael, nós falávamos antigamente, há um tempo atrás, é alguém que é diferenciado, que seria aquele... É uma cabeça diferenciada, é um gêniozinho, alguém que dali... O Rafael não se contenta em estar parado, né, na tal da zona de conforto dele. Ele tem que estar criando. Tá? Ele não está em casa, ele está em casa e está incomodado. Né? Então, não é, Rafael? É isso. Agora, por exemplo, eu vi também, naquele congresso, que dizendo o seguinte, o preço dos softwares cada vez mais caindo. Tá? Então, o que acontece? As pessoas não estão querendo mais vender software somente. Eles estão querendo ver a possibilidade deles atuarem no software, né? Eles executarem o software. Por quê? Porque estão caindo de tal maneira
Que eles estão vendo o seguinte, ao invés deles venderem o software, eles querem estar na solução do software, não é? Tem mais ou menos esse sentido, sabe? Em vez de te vender um software de contabilidade, eu vou fazer a sua contabilidade. Eu vou dar solução para o camarada com todo respeito. Vou botar você, vou enriquecer você, vou fazer você dar a solução do mundo. Vou levar você para Marte. Tá? E agora, pô, eu vou estar na solução com você. Fala um pouco disso aí. Isso por exemplo, quem usa computador já deve ter já ouvido falar do Word, do Excel. A Microsoft já não vende, pelo menos que eu saiba, o Word, o software só. Tem, acho que só na versão 2000 alguma coisinha, mas atualmente é só como serviço. Então, na verdade, as coisas estão virando mais a venda como serviço para você resolver o seu problema do que o produto, o software em si. Porque assim você consegue não vender só uma coisa. Você, às vezes, até pede menos a mensalidade, mas tem para a vida toda. Agora, se o software você vende só uma vez. Sim. Jogo, estão alugando jogo. E uma coisa que é importante a gente pontuar é que existe, ao meu ver hoje, 2 usos diferentes de inteligência artificial. Uma coisa é quando eu chego de frente para o computador e escrevo: vou te dar agora o movimento da minha padaria dos últimos 3 anos. Me diga quais produtos eu devo continuar vendendo, quais produtos eu posso tirar do meu portfólio. Eu fiz isso. Agora sou eu digitando ali e tal, pago aquele valor de R$100 mensais, que é o meu plano de inteligência artificial. Isso é uma coisa. A outra coisa é quando você começa a enxergar de uma maneira corporativa. E aí você começa a pagar pedágio o tempo todo. Eles não vão te vender um aluguel, vão te vender por pergunta. Então tá lá, quanto custa para eu pegar esse programa que a gente está fazendo aqui agora e converter ele em texto? Então um programa de 1 hora tem 17 mil moedas, que eles chamam de token. Então a gente tem que comprar X token por mês. Tá, mas aonde que eu vou guardar esse programa? Eu vou guardar na nuvem do Google. Toda vez que eu uso a nuvem do Google, eu pago pedágio de novo. Mas aí eu queria mandar um resumo para o participante do programa, como é que foi a fala, um resumo do programa. Eu vou mandar isso por quem? Pelo WhatsApp. Eu pago pedágio pelo WhatsApp. Então a inteligência artificial no mundo corporativo, que é o mundo das APIs e tudo mais, todo mundo ganha um quinhão. Você paga por uso, é igual combustível. Eu ando muito com carro, você paga mais gasolina, não é uma assinatura mensal. Né? Então, eu fui agora num congresso da Adapta, que é uma startup, uma org que explodiu em faturamento. Somente num comercial deles em mídias sociais, eles investiram R$1 milhão. E aí, o que as pessoas que estavam lá, tinham 5 mil pessoas nesse summit, né, nesse congresso, e o que as pessoas, desses 5 mil, provavelmente 4.800 não percebiam a diferença entre você usar ali no terminal, no computador, como um usuário comum, do meio corporativo. Então eles achavam que iam ter uma solução corporativa pagando R$100 por mês, e a coisa é diferente. Quando a gente começa a falar em soluções corporativas, de mandar um e-mail, de mandar um WhatsApp, de fazer um resumo, isso de forma autônoma, você tem que ir pagando pedágio a cada passo que você dá, você paga pedágio, não é isso, Rafael? Rafael, nós estamos chegando ao final do programa, temos aí mais 2 minutos. Se fosse possível, você e Salvador, cada um com 1 minuto, que vocês pudessem aí falar de mudança, transformações, avanços, os mais perceptíveis, que vocês pudessem passar para quem esteve conosco, quem não esteve conosco, mas que pudesse ter marcado aí os últimos 365 dias aí da história do Brasil ou do mundo com relação à tecnologia, aos avanços na IA, inteligência artificial. O que vocês destacariam? Algo que possa estar na vida das pessoas, o que tem mais de simbolismo, ou de talvez mais, ou possa ter sido ingênuo, pode ter sido mais não tão perceptível. O que você destacaria? Por quê? Porque as pessoas, às vezes, elas não conseguem perceber, mas ela tá aqui. Às vezes pode ter sido na saúde, pode ter sido na engenharia, pode ter sido dentro da casa da gente, pode ter sido na energia. Então, só para trazer, a gente está terminando, mas para pudesse ficar, para que as pessoas possam ver o seguinte: isso não está distante, isso está aqui com a gente, aqui dentro da própria Zoom, a gente conseguiu fazer
Na Cianf nós conseguimos fazer o Cianf conectada, que é algo que é revolucionário para a gente, né, Salvador? Mas queria que você iniciasse, por favor. Não, uma coisa que é bem óbvia, pelo menos para quem trabalha, que não é somente o foco da tecnologia, mas como utilizar ela. Então, uma coisa que a gente avançou muito é entender como que a gente aplica a inteligência artificial para resolver os problemas. Então, ao invés de ter uma maneira de fazer novas coisas, fazer novos aplicativos, novas soluções, na verdade a gente integrar nas coisas que já tem para facilitar a vida da pessoa. Para a gente aproveitar esse know-how que, por exemplo, a pessoa sabe mexer no WhatsApp, de utilizar, por exemplo, a inteligência artificial nesse contexto, por exemplo, no chatbot, etc. E a segunda coisa que é menos óbvia é o surgimento de modelos de... Por exemplo, a ChatGPT é um modelo pago, né? É um modelo proprietário. E são modelos livres. Aumentou bastante, a potência deles está muito melhor do que um ano atrás. E isso também tem contribuições que talvez não sejam tão óbvias, mas sim são muito importantes. Salvador. Assim, está tudo acontecendo em tantas áreas ao mesmo tempo, então vou falar de uma palestra do Google que eu vi, que é a inteligência artificial multimodal. Antes você tinha a inteligência artificial que você trabalhava com texto, ela te respondia com texto. Aí você tinha a inteligência artificial que você digitava texto, ela te dava imagem. Você tinha a inteligência artificial que você digitava texto e ela criava um vídeo. Isso é até bem recente. Na palestra do Google, eles pegaram um curta-metragem, não sei se tinha 15 minutos, e fizeram a seguinte pergunta. Me diga um momento em que a pessoa tira um papel do bolso. Eu quero que você me diga qual o momento exato, timestamp, vamos lá, 15 minutos e 7 segundos, que o personagem tira um papel do bolso e eu quero que você me diga o que estava escrito no papel. Era um filme preto e branco, cinema mudo, e num determinado momento o personagem vai lá, tira um papel do bolso, e na edição do filme e tal, tem um zoom no que está escrito no papel. A inteligência artificial diz, foi no minuto tal, no segundo tal, e o que estava escrito no papel foi isso, isso e aquilo. Então é a questão de uma inteligência artificial multimodal. Ela trabalha com som, ela escuta o que você pergunta, ela gera vídeo, ela gera imagem, ela analisa a imagem e até expressão facial. Nesse momento do programa, o Roosevelt estava contente ou o Roosevelt estava triste? Eu acho que isso foi juntar tudo numa casa só, né? Foi uma coisa muito impactante. Que bom. Salvador e Rafael, nós vamos hoje terminar de uma forma diferente. Nós estamos completando um ano, né? E eu gostaria de trazer aqui parte do time que faz isso acontecer. Nós estamos só nós aqui na linha de frente, mas nós temos aqui um time que faz acontecer Tem aqui. Uma parte por lá de cá também. Uma parte aqui. Salvador vai apresentar aqui parte do pessoal, né, Salvador? Apresenta aqui o nosso... Apresenta aqui parte desse time aqui. Chega aqui, Marconi também. O Oduvaldo, que ele é nosso editor, cinegrafista também, já executa as duas tarefas. Natália Amorim, atrás do Roosevelt ali de cinza, jornalista, está aqui na equipe. Ao lado dele, a Anne, que é a ponte, a cola, a Cianf TV Zoom, que aglutina as duas coisas, produtora do programa. Ela é publicitária, né, Anne? Publicitária e marketing. O João, que é meu filho, que é o nosso encarregado aí da inteligência artificial, ele já foi para a faculdade, né? Então ele não está aqui presente. Agarrado ali atrás das câmeras está o Marconi, que ele é o diretor de TV. Como é que faz para aparecer? Marconi sai de lá. É o cara que escolhe câmera 1, câmera 2, que coloca a mãozinha apareceu ali, né? Da mãozinha. Tá, então, tem o Rafael também, que não está aqui. O Rafael está gravando o jornal nesse momento. Fernando está gravando o jornal. Né? A Carol já está fora do horário de expediente. A Carol também. Com isso a gente faz o nosso agradecimento, dizer que nós estamos aqui na linha de frente, mas o programa, para que ele possa acontecer, precisa de um time desse muito bacana. E aí sim, a inteligência artificial ela faz acontecer. Então a gente queria publicamente agradecer a todos vocês.
aí pelo carinho, pelo afeto, pela qualidade do serviço com que isso tudo aparece. Nós vamos para dentro da nossa sede, da nossa cidade, que é Nova Friburgo, mas nós levamos essa imagem e esse conteúdo muito brilhante para o Brasil e para fora do Brasil. Então, em nome do Zoom Debate, muito obrigado a todos vocês e saber que foi um prazer nós participarmos aí ao longo de um ano. Rafael, lá atrás, né, com muita insegurança, muito nervosismo, nós iniciávamos aqui e hoje nós estamos prestando contas do que foi. Eu acho que é muito bacana essa evolução. Então, a você que esteve conosco, né, você que confiou nesse trabalho, dizer que nós estaremos aqui, se Deus quiser, pelas próximas semanas. Muito obrigado. E é de verdade? Eu pensei que não. Eu pensei que ele então. Olá. Parabéns pra você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Até a próxima. Vamos lá. Tchau, tchau.